Entenda o mundo dos hormônios e como melhorar a fadiga, o sobrepeso, a ansiedade, aquela perda da libido, os fogachos e a autoestima baixa e, lógico, como emagrecer. Eu sou a doutora Bruna Couvre, médica especialista em longevidade e eu te ensino a ficar jovem, saudável e magra com método simples e fácil de seguir. Então já curte aqui esse vídeo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos que estamos postando por aqui. O objetivo desse vídeo é abrir a sua cabeça para o entendimento dos seus hábitos e dos seus hormônios e como melhorar os resultados em relação aos seus hormônios e principalmente no processo de envelhecimento saudável. Eu vou falar sobre alterações hormonais, o declínio hormonal feminino e não somente sobre hormônios sexuais. Em uma avaliação, é necessário que a mulher seja avaliada como um todo, que seus hábitos sejam investigados e orientados e não simplesmente uma avaliação de exames. Já vou começar com uma informação que é disruptiva. Uma elevação de colesterol não tem relação com a ingestão de gordura. O colesterol ele é produzido diariamente no nosso fígado para ser utilizado na produção dos nossos hormônios, das nossas células, para o funcionamento do nosso cérebro, para nos fornecer energia. Eles são necessários para nós, eles não são os vilões. Então, quando há um aumento, precisa ser avaliada como está a saúde dessa mulher, como está a inflamação, os hormônios dessa mulher, pois o corpo ele não está conseguindo utilizar o colesterol para produção e provavelmente ela já tem diversas alterações devido à queda hormonal. É comum na mulher na menopausa o aumento do colesterol, é uma tentativa de tentar fornecer mais substrato para formar os hormônios dela que estão caindo. E olha que contraditório, se é utilizada uma estatina para baixar esse colesterol, você vai reduzir a produção dos seus hormônios, agravando ainda mais o quadro. O colesterol que é depositado lá nas placas de ateroma, nas nossas artérias, ele está ali, na verdade, na tentativa de salvar a vida dessa mulher. A mulher inflamada está cheia de citocinas inflamatórias que inflamam o seu corpo e que lesam os vasos, causando falhas da continuidade ali do endotélio. E aí o colesterol que está circulando no sangue, ele vai lá e gruda, ele muda a forma para tentar reparar essa falha. Ele faz um adesivo e gruda ali para evitar que esse vaso se rompa. Os infartos não têm maior incidência em pessoas com colesterol mais alto, pelo contrário, tem um desfecho pior nas pessoas que usam as estatinas, os medicamentos para baixar os colesteróis. Então, a preocupação não deve ser em diminuir o colesterol, ele é necessário para a produção hormonal. O que precisa ser corrigido são os seus hábitos inflamatórios, noites mal dormidas, o sedentarismo, uma alimentação cheia de industrializados, aditivos químicos, açúcares, o estresse, a desconexão com o espiritual, com o seu propósito, a mente perdida. Atenção que não é só suspender a sua estatina, tá? Precisa de acompanhamento médico, pois existem indicações que não podemos suspender, mas aí faremos o suporte para evitar os riscos do uso dela. O que é comum não é normal. O que eu mais vejo no consultório são as pessoas falando: mas é normal com a idade, é comum no processo de envelhecimento algumas queixas, a redução das funções, o adoecimento, mas isso não é normal não. Não deveria estar acontecendo assim. Isso ocorre principalmente porque há uma queda hormonal e a alteração hormonal não é corrigida. A queda hormonal nas mulheres com a idade vão causar diversos sintomas, os fogachos, ressecamento, ansiedade, irritabilidade, a insônia, depressão, pesadelos, um ardor vaginal, uma dor nas costas, os pelinhos no rosto, mais gases, a queda dos cabelos, muitos episódios de idas ao banheiro para urinar, um desconforto mamário, às vezes o coração acelerado, ganho de peso, dores nas articulações, um cansaço, a flacidez da mama. E alguns sintomas também da redução da testosterona, perda de massa muscular, autoestima mais baixa, por exemplo. A queda hormonal, ela também está relacionada com adoecimento, doenças como glaucoma, doenças cardiovasculares, osteoporose, osteoartrite, as dores nas articulações, o câncer e muitas outras. E aí,
Já identificou aí, mulher, alguns desses sintomas que eu tô comentando? Não avaliar como estão seus hormônios é uma negligência. Foi instalada na sociedade médica e na sociedade um medo de reposição hormonal, depois de um estudo mal conduzido, executado e que foi levado à frente com diversas inverdades. Mas as mulheres precisam estar atentas aos hormônios e fazer sim a reposição adequada. Estamos vendo muitas alterações hormonais também em idade mais jovem e eu vou explicar por que isso está acontecendo. Mas antes, já quero desmistificar. Não, a reposição hormonal ela não causa câncer. Pelo contrário, feita do jeito certo, protege a mulher do câncer de mama, de endométrio, de doenças cardiovasculares, do envelhecimento. Hormônios são vida. Mulheres jovens com hormônios à flor da pele têm uma incidência de câncer de mama de 1 em cada 21 mil mulheres. Em mulheres idosas, acima de 75 anos, sem reposição hormonal, essa incidência é de 1 a cada 8 mulheres. E por onde começar a controlar os hormônios? Presta atenção aqui e vai acompanhando comigo a linha de raciocínio. A maioria das doenças estão ocorrendo por causa de uma desregulação do ciclo circadiano, ciclo do dia e da noite. Nós deveríamos estar dormindo à noite e acordada durante o dia. A exposição à luz desregula o nosso ciclo. A glândula pineal, que é localizada no nosso cérebro, é um regulador metabólico universal, vai controlar todo o nosso corpo. Nossos sistemas neurológico, endócrino, imunológico, então o funcionamento da parte cognitiva, do seu raciocínio, da sua memória, dos seus hormônios, da imunidade, dependem do funcionamento dela. Ela é do tamanho de uma ervilha e ela trabalha em condições normais com precisão, tempo certo, velocidade certa, no ritmo, tudo sincronizado para o ajuste dos nossos sistemas corporais. E ela produz a melatonina, que é conhecida como hormônio do sono. Mas é muito mais do que isso. A melatonina mantém o equilíbrio do nosso corpo e tem diversas ações universais. Afeta o funcionamento do corpo todo e pode ser considerada mais do que um hormônio. É elevada a outro nível devido à amplitude de impacto das suas ações. A melatonina, ela regula a produção dos hormônios, mantém os níveis circulantes e estáveis. E a alteração da sua produção pela glândula pineal vai causar um descontrole hormonal, vão causar efeitos neurológicos como depressão, alterações na reprodução e infertilidade, alterações na imunidade, câncer, distúrbios no metabolismo, no nosso corpo e muito mais. Estudos mostram que nos próximos anos, 70% dos casais vão precisar de ajuda na reprodução assistida para conseguir ter filhos. E a gente pode resumir esse problema ao fato da gente estar exposta à luz depois das 8 horas da noite, depois das 20 horas. E agora eu te pergunto, você está dormindo bem? Está dormindo o suficiente? No horário certo? Todas as suas queixas têm relação com o descontrole do ciclo circadiano, a alteração na produção da melatonina. Olha a gravidade da disfunção da produção dela. O atributo mais importante que você precisa buscar para a sua saúde, para a sua vida, é o sono. O horário para dormir é até as 22 horas. Quem fica exposta à luz esse horário está prejudicando. A recomendação é que a gente cesse a exposição à luz 3 horas antes de dormir. É complicado, né, na nossa vida moderna, não é verdade? Por isso que muitas vezes a gente tem que fazer reposição da melatonina. Se você não está dormindo adequadamente, a gente precisa repor. Geralmente, eu indico a reposição de melatonina em mulheres após os 40 anos de idade. Ela é conhecida, a melatonina, como hormônio da juventude. Primeiro porque é mais alta quando a gente é mais jovem e vai caindo depois. E também porque pelos seus efeitos antioxidantes ajudam no envelhecimento. Então, ela tem muitas funções. Quais são essas funções? Neuroproteção, protege o nosso cérebro. Então, vai ter proteção anti-câncer, anti-inflamatória, antioxidante, cardioprotetora, protege o coração, protege o estômago, faz manutenção dos nossos ossos, é rejuvenescedora. Tem mais de 700 mil estudos mostrando a importância da melatonina para a nossa saúde. Na hierarquia, o hormônio mais importante é a melatonina. E a melhor forma de você produzi-la é dormindo. Respeitar o limite até 22 horas.
O maior horário de produção da melatonina é às 18 horas. A gente começa a regular o nosso ciclo circadiano desde a hora que a gente acorda. A gente precisa se expor à luz do sol. E aí, muitas mulheres precisam suplementar porque não conseguem restabelecer essa produção do ciclo. Então, para todas as queixas, todos os problemas de saúde, todas as doenças, para tudo, precisa ser avaliado o sono, a produção da melatonina. E você chegou aqui para ver sobre hormônios e acredito que nem imaginava que íamos conversar sobre sono, não é verdade? Mas acredito que você já tenha entendido por que a gente falou nele. Seguindo na sequência da orquestra hormonal, temos a vitamina D ou o hormônio D. É um hormônio com mais de 900 genes alvos, ou seja, 3% do nosso genoma humano tem expressão relacionada com a vitamina D. Tem funções nos receptores em todos os nossos órgãos, em praticamente todo o nosso corpo, nas hemácias, nos músculos, nos neurônios. Então vai ter relação com o nosso sangue, com a nossa construção muscular, com o nosso cérebro, com a nossa memória. Tudo depende do hormônio D. Tem relação com a modulação da imunidade, do nosso sistema de defesa do corpo. A vitamina D baixa, a sua imunidade fica baixa. Interfere no sistema de controle de pressão arterial, influencia na produção da insulina, na saúde dos ossos, dos tendões e muito mais. E aí, seguindo na hierarquia hormonal, temos também o cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Mas ele levou essa fama porque ele aumenta quando a gente está estressada. Mas é o hormônio da vida, da disposição, da energia. E se ele estiver alterado, você não consegue ter qualidade de vida e nem emagrecer. Se tiver muito alto, você fica estressada, ansiosa, pavio curto, sabe? E com disfunção, dificuldade para o emagrecimento. Se ele estiver muito baixo, você fica indisposta, cansada, já acorda cansada e a bateria acaba antes do dia acabar. Chega no final do dia sem nenhuma energia e também tem dificuldade para emagrecer. Está se identificando aí com essas alterações que eu estou comentando? E o cortisol, ele precisa estar em harmonia com a melatonina. De manhã o cortisol está alto e a melatonina está baixo. E à noite é o contrário. Então, se você fica estressada à noite, você vai aumentar o cortisol e vai reduzir a melatonina, prejudicar o seu sono e todos os benefícios da melatonina e do sono para o seu corpo. Na sequência da orquestra hormonal, temos o T3, hormônio da tireoide, o hormônio do metabolismo. Se você está com ele alterado, vai ter dificuldade para emagrecer. Todos esses hormônios estão associados também à produção dos hormônios femininos. Precisa ser observado o sono, a exposição ao sol, manuseio do estresse, o nível de energia ao longo do dia, a temperatura do corpo ao acordar. Se a sua temperatura ao acordar estiver menor do que 36,2, tem deficiência de T3, de hormônio da tireoide. Isso influencia na saúde dos seus ovários, na produção dos seus hormônios femininos, na hierarquia da orquestra hormonal. O declínio hormonal feminino lá nos ovários é o final do caminho de todos do controle hormonal. Antes precisa ser avaliado melatonina, hormônio D, cortisol, tireoide, tudo precisa ser olhado. A queda hormonal vai fazer com que você tenha perda de massa muscular, aumenta a gordura do abdômen, diminui a energia, aumenta o colesterol, causa resistência insulínica, distúrbios do sono, doenças do coração e muito mais, dentre todos os efeitos que eu falei aqui. E aí, você tem algum desses problemas? Seus hormônios foram avaliados? Entende por que se tornou comum observar tantas queixas, tantos sintomas nas mulheres? Porque as bases não foram cuidadas, desde o sono a valores ideais de vitamina D. Outro ponto importante para o controle hormonal é a saúde intestinal. Sim, seu intestino disfuncional atrapalha a absorção dos nutrientes, o bom funcionamento dos hormônios, da vitamina D, da tireoide e também para o equilíbrio dos seus hormônios femininos, o intestino precisa estar saudável. Se os hábitos e a parte hormonal não forem avaliados, as alterações vão ocorrer e as queixas vão chegar. Para melhorar o formato do corpo, precisa organizar os hormônios. O estabelecimento, a organização dos hormônios melhora a distribuição da gordura corporal, da pele, protege o coração, melhora o humor, os ossos, a fertilidade, melhora a renovação dos tecidos, reduz o risco de câncer e de doenças cardiovasculares. Então, agora que você já entendeu
né, que os hormônios não são somente os hormônios sexuais, eles são muito mais do que isso, atuam em diversos sistemas do nosso corpo. Então, por que não repor os hormônios? O objetivo é promover qualidade de vida. A menopausa é a pancada final do declínio hormonal. Você já está sofrendo há muito tempo. Ocorre mais a queda da progesterona, da testosterona, do estradiol. Na menopausa já tem a queda de 9 hormônios. A queda principal do estradiol, hormônio feminino, está associada a uma vasta gama de eventos degenerativos, neurodegenerativos. A parte neural é prejudicada. Entende como o nosso corpo está totalmente conectado e ele precisa ser avaliado por inteiro? A queda hormonal causa um efeito catastrófico. Agora atenção, substâncias sintéticas não são hormônios, são remédios com ação similar à hormonal. Medroxprogesterona, timbolona não são progesterona. Premarin também não é hormônio, é substância sintética com efeito similar a estrogênio. Na verdade, é xixi de égua prenha e isso é prescrito aí fora para reposição hormonal feminina. Pílulas anticoncepcionais aumentam sim o risco de câncer, de doenças cardiovasculares, o risco do câncer de mama, de tudo isso. São remédios similares a hormônios. Está aqui a pessoa que já teve um AVC devido ao uso de anticoncepcionais. Além disso, fazem uma menopausa na mulher, prejudicando todo o seu funcionamento e ainda consome nutrientes e inflama o seu corpo. É um péssimo negócio o uso de anticoncepcional. Já a reposição com hormônios bioidênticos, aqueles iguais os que produzimos, são protetores e otimizam nossa saúde. Protegem do câncer de mama, de endométrio, doenças cardiovasculares, protege o envelhecimento, melhora a pele, a hidratação, evita a queda da pele, melhora todo o seu processo de longevidade. Uma orientação específica para baixar riscos de câncer de mama, principalmente se você tem história familiar. O ideal é avaliar para suplementar estriol, hormônio feminino, vitaminas do complexo B, ômega 3, indol 3-carbinol. Tem alguns alimentos que são ricos em indol 3-carbinol e podem entrar na sua rotina, que são as crucíferas, brócolis, couve-flor, repolho, couve. Agora, para as minhas pacientes que estão na menopausa, principalmente quem tem história familiar, eu sempre prescrevo a fórmula protetora das mamas, que tem indol 3-carbinol. Outras dicas para usar ajustes hormonais e desinflamação são o uso da cúrcuma. O açafrão você pode usar nas comidas, shots, mas também pode repor 500 mg uma vez ao dia. Consumo de frutos do mar, peixes ricos em ômega 3, você também pode repor. Procure opções de ômega 3 com selo de pureza, selo IFOS ou MEG3, que é uma garantia de não existir contaminação. Outra dica, evita o consumo de soja, vai causar alteração hormonal. Outra dica, mantenha os níveis de vitamina D acima de 50. Outra dica, evita anticoncepcional, como eu já expliquei. Gerencie o seu estresse e o seu sono. A reposição hormonal é o que mais protege as mulheres das doenças mais comuns, que são doenças cardiovasculares. Os hormônios eles são fundamentais para a proteção do coração. Reposição hormonal também é a única ferramenta cientificamente comprovada para o tratamento e prevenção de osteoporose, a baixa densidade dos ossos com a destruição ali da estrutura óssea. A formação óssea é hormônio dependente. Se há uma queda dos hormônios, há uma desmineralização óssea com osteopenia e depois com osteoporose. Osteoporose é problema hormonal. A perda dental piora com a deficiência hormonal. A gente observa dentes bem mais frágeis e serrilhados em pessoas idosas. É importante repor hormônio para a saúde ocular. Deteriorização da saúde ocular, catarata, glaucoma, pioram com a deficiência hormonal. Proteção neural são feitas pelos hormônios, como eu expliquei. A queda hormonal é um fator de risco para Alzheimer. Entende a importância de ser acompanhada por um profissional capacitado, um profissional idôneo? Não que vai te passar medicamentos ali com funções similares aos hormônios e te expor aos riscos que eu falei, mas profissionais que sabem trabalhar com base hormonal metabólica e que possam te devolver saúde e, melhor ainda, te proporcionar uma longevidade, um envelhecimento com qualidade. Muitas informações preciosas para o seu entendimento, não é verdade?
Gostou desse conteúdo? Comenta aqui as suas dúvidas e compartilha com aquela amiga que precisa saber de tudo isso, que está passando por esses problemas e precisa dessas informações. E se você gostou desse vídeo, não perca o próximo vídeo aqui do canal, que vamos falar sobre o comer emocional. Afinal, muitas vezes a gente come as nossas emoções, não é verdade? Eu convidei uma especialista e eu tenho certeza que vai ser muito importante para você essas informações, essas orientações que nós vamos trazer.